Oi! Então, vim gravar o nosso terceiro vídeo. Hoje eu vim no meu cantinho aqui especial, tô aqui na clínica. Aproveitando o intervalinho entre um paciente e outro para poder estar conversando um pouquinho com vocês. Quero agradecer, primeiramente, todos os amigos que têm compartilhado o vídeo. Ele tem tido um alcance muito maior do que eu estava, do que eu esperava, na verdade. E é muito legal saber que que eu tô podendo, ajudar outras mães, que tiveram as mesmas dúvidas que eu tive, que eu ainda tenho. E é muito legal quando a gente consegue levar um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho do nosso conhecimento para o universo de outras famílias. Então isso tem sido muito importante, muito gratificante. Então quero agradecer a todos que têm assistido e que tenham compartilhado. Eu recebi várias perguntas, mensagens via direct, no WhatsApp, até pelo Facebook, vários comentários, várias pessoas que ainda, apesar de o tema do último vídeo ter sido sobre os comportamentos, os primeiros sinais que a gente percebeu de 0 a 18 meses, as pessoas têm perguntado: Samile, será que é mesmo autismo? E é sobre hoje isso que eu vim conversar. Será que é autismo? Então lá, será que é autismo, Então assim, quando tem um nascimento, quando tem a gestação, na gestação, as mães, nós mães, a gente faz todo um planejamento, Na gestação a gente acaba até imaginando o que aquela criança ali vai ser, como ela vai ser, a cor dos olhos, até o que ela vai ser quando crescer. E quando tem o nascimento, todos os marcos do desenvolvimento, eles são muito esperados. Então, quando é que meu bebê vai começar a interagir, vai sorrir, quando meu bebê vai sentar, quando meu bebê vai conseguir segurar o primeiro brinquedo, quando meu bebê vai engatinhar, e quando meu bebê vai andar, e quando meu bebê vai falar. Então, a gente passa a ter toda essa expectativa. E quando chega nessa hora, quando meu bebê vai falar, que vamos dizer que é um dos sinais que eu considero que para nós foi muito evidente, foi o sinal mais evidente, como eu já disse em outros vídeos, aqui eu tô falando enquanto mãe, Então, um olhar de mãe, o mais evidente para nós tinha sido a questão da comunicação verbal. E quando a criança não fala? E quando chega nesse marco do desenvolvimento e ela não atinge esse desenvolvimento? A gente passa por um turbilhão de dúvidas. E o que nós costumamos fazer? A gente pega e a gente vai dar um Dr. Google. A gente vai lá no Google, digita, atraso da criança de 1 ano e 1 mês que não fala, A gente vai no Dr. Google. E no Dr. Google, a primeira coisa que aparece normalmente, se tu botar lá atraso de fala, criança de 1 ano, ele vai indicar que pode ser autismo. Aí a gente vai ler, eu até anotei ali para mim não me esquecer, até a especificação quando a gente dá um Google ali, que ele vai dizer o que se espera, do autismo. É o que a gente percebe, que muitos pais e alguns profissionais ainda fazem a palavra não seria diagnóstico, mas fazem essa observação sobre os sinais do autismo clássico. Então assim, até anotei para não esquecer. Ele é classicamente descrito da seguinte forma. Então assim, a criança não se mistura com outras crianças, não aceita mudança de rotina, não mantém contato visual, fica observando os objetos a girarem, sejam rodinhas de bicicleta, rodinhas de carrinho, o ventilador, agressividade, não olha nos olhos, não é carinhoso, não interage com outras crianças. Então vocês estão vendo que tudo que eu tô falando é que não faz contato visual, não faz. E aí o pai, quando faz esse Dr. Google e dá esse diagnóstico do autismo clássico, a pessoa diz: não, mas meu filho olha nos olhos, às vezes olha, meu filho é carinhoso. No nosso caso, por exemplo, o Bernardo é extremamente carinhoso, adora cola, adora beijo, ele é muito sensorial, ele gosta que beije, que cheire, que aperte. Ele não é fascinado por rodinhas, o Bernardo não é fascinado pela questão do ventilador, ele gosta bastante, mas toda criança, quem é a criança que não gosta de ficar vendo o ventilador girar? Agora ele não é fascinado com rodinhas. Em contrapartida, ele apresenta outros sinais, ele apresenta estereotipias, ele apresenta a questão do atraso da fala, isolamento,
prefere brincar sozinho do que brincar com o outro. Então, vocês estão vendo que isso tudo acaba gerando dúvida, uma dúvida nos pais, né? E é por isso que eu tenho recebido tanto questionamento, tipo, será que é? E eu vou parafrasear o Dr. Paulo, do Tea Serena, que ele diz o seguinte, a gente sempre escuta falar que cada criança tem seu tempo. E eu li um texto dele que diz que não existe isso, está errado. Não existe de que cada criança tem seu tempo. Só existe um tempo, que é o tempo certo. Ou a tua criança, ele tá dentro do tempo certo, ou ele tá com um atraso. E aí a gente entra em outro ponto, né? O que seria então esse atraso, né? O atraso, vamos pegar um exemplo assim. O cérebro precisa fazer novas conexões, né? Isso é muito importante. Então, uma criança que está com atraso no desenvolvimento, quer dizer que o cérebro dela vai acumulando, ele vai acumular esses atrasos. Por exemplo, uma criança que vai fazer, tem 2 anos e quando vai fazer um checklist, no checklist ele apresenta comportamentos alguns comportamentos ele está dentro do checklist da idade, 2 anos, e outros comportamentos ele corresponde a uma criança de 1 ano. Ou seja, chega-se à avaliação de que essa criança tem 1 ano de atraso. Então isso quer dizer, né, que essa criança ela tem um ano de atraso. Então ela está com 2 anos com comportamento de 1, alguns comportamentos com comportamento de 50%. Aí o pai vai dizer, não, mas então se a gente esperar, então ela faz de novo, né? Por exemplo, em idade escolar, por exemplo, uma criança de 7 anos, quando a gente fala 50%, quando a gente fala 50% de atraso, de 2 para 1. Agora, de 7, 50% é 3,5%, né? Então, essa conta já fica um pouco diferente. Então, assim, nós vamos supor que uma criança de 7 anos está com atraso equivalente a uma criança de 5 anos ou de 4 anos. Então, não quer dizer que se ela repetir de novo a primeira série, ela vai conseguir acompanhar, porque o atraso, ele não vai, como é que eu vou dizer, não existe uma fórmula mágica que o atraso vai sumir. Se essa criança não tiver intervenção adequada, independente que é um atraso em pontos específicos, né, dentro do desenvolvimento infantil, ela não existe, como eu disse, não existe uma fórmula mágica, né? Então, ela precisa das intervenções e das estimulações. Então, assim, é muito comum a gente ouvir dos pais, eu até pensei que era autismo, mas aí depois que ele deu aquele Dr. Google, fiz algumas pesquisas e vi que autismo ele não é. Então, por que gera essa dúvida, né? Justamente por estar ainda enfatizado nos sinais do autismo clássico. Como eu já disse, né, eu dei os exemplos, né, dos sinais do Bernardo, que ele não se enquadra em todos os sinais do autismo clássico, né? Então, assim, isso acaba dando um nó na cabeça dos pais. E o que eu quero dizer, né, que o atraso, Samília, é atraso? É autismo? O atraso é um indicativo, então, de que ele não atingiu os marcadores do desenvolvimento para a idade dele, tá? Então, assim, só quem vai fechar esse diagnóstico é o neuropediatra, como eu já disse anteriormente, ou o psiquiatra infantil. O que nós, pais, temos que cuidar? É com negacionismo. Por exemplo, semana passada eu ouvi de uma pessoa, li, porque ela mandou um direct, dizendo assim, Samir, o meu filho ele tem déficit de atenção, ele teve atraso da linguagem, né, foi falar só perto dos 3 anos, ele tem dificuldade déficit de atenção, ele tem hiperatividade, mas ele não é autista. Tá entendendo? Então, assim, eu percebi eu posso dizer isso porque eu comentei isso com a mãe, eu dei esse feedback para ela dessa minha observação, mas eu percebo que é mais um medo de um rótulo, tipo, de que seu filho é autista. Às vezes a pessoa prefere, o rótulo de que o filho é autista, que eu quero dizer assim, que prefere às vezes dizer que o filho tem vários atrasos do que assumir de que, olha, pode realmente ser que não seja autismo, mas assim, todos esses indicadores mostram isso, né? O próprio transtorno global do desenvolvimento, né? Ele acaba também tendo todos esses sintomas e hoje ele está tudo descrito, né? Dentro desse grande guarda-chuva que é o TEA, né?
Então os pais, assim, esse diagnóstico ainda ele assusta muito, o diagnóstico de autismo. E eu digo que assusta porque também nos assustou, ainda nos assusta. Não é fácil, né? Cada vez que a gente passa por um novo desafio, um novo comportamento que não era aquele comportamento que tu estava sabendo lidar, que tu conseguiu conduzir determinada situação. É um comportamento simples, gente, de dar a comida, né? Que pro humano, por exemplo, eu boto os dois. Eu agora tô tentando fazer os dois comem à mesa, mas no cadeirão. E eu tô tentando fazer eles comerem à mesa na cadeira. Botei uma mesa menor para eles poderem sentar na cadeirinha e comer na mesinha, né? E é um desafio gigante, porque assim, o Gustavo ele imita o que a gente tá fazendo, o Bernardo não imita. Ele quer brincar com o garfo, ele quer jogar o prato no chão, então assim, eu tenho que segurar a mão dele e apertar né, ele acha graça, então assim, é um desafio, né, é uma coisa muito maior, tá? Então assim, o que eu quero dizer, né, que não é porque a gente vê uma criança que possui uma série de dificuldades e não vai receber a ajuda necessária, né, que eu quero dizer isso, assim, de que não é porque a gente percebe isso que a criança não precisa dessa ajuda, se é atraso, se é autismo, justamente por esse medo de dar o rótulo, né? O neuropediatra, ele foi muito claro com a gente. Ele disse que ele ia conseguir ter um diagnóstico efetivo por volta dos 3 anos e meio. Porém, essa janela de 1 ano e 6, e quando a gente tem o diagnóstico até 3 anos e meio, dariam 2 anos. E ele não pode perder essa janela gigante de oportunidade. Por que a gente não pode perder? Porque a neuroplasticidade, ela está a todo vapor nesta idade. Então, assim, o que é a neuroplasticidade? É a capacidade adaptativa do nosso cérebro. Ele é esse processo que vai facilitar a aprendizagem de novos comportamentos e a regeneração de informações que são necessárias, né, ao longo da nossa vida. Então, assim, para vocês entenderem de forma muito resumida, desde o nosso nascimento, o nosso cérebro já inicia a formação de circuitos neurais. E estes circuitos neurais, eles são formados pelas ligações dos neurônios em uma composição semelhante, vamos dizer assim, a uma grande teia, tá? Que a gente chama de sinapse. E o que acontece? Nessa fase inicial do desenvolvimento, a criança apresenta pelo menos o dobro, né, de sinapses que um adulto. Por quê? À medida que o indivíduo vai crescendo, ele vai recebendo determinadas estimulações em algumas conexões, em outras áreas não, que são menos estimuladas. Então, o cérebro, ele é incrível, né? Então, ele reconhece quais são essas sinapses mais estimulantes, como essenciais, no caso, dessas habilidades mais essenciais, seja para a sobrevivência, né, da criança, e ele vai criando memórias. Por volta de 3 a 7 anos, acontece um outro processo que a gente chama de poda neural. O que é isso? É tipo uma limpeza. É como se o cérebro fosse limpar aquilo que está sendo menos utilizado. E numa criança com autismo, isso acaba sendo muitas vezes mais evidente porque pode acontecer nessa poda neural a perda de habilidades que já haviam sido adquiridas, tá? Então, assim, por isso que a estimulação, o treinamento, as repetições são tão importantes. Por que acontece? A criança, ela não pode ter esse tempo, essa janela, ela não pode perder essa janela de oportunidade. Então, por isso que a intervenção precoce eu considero tão importante. Então, independente se você acha que seu filho tem atraso, ou seu filho é autista, ou seu filho apresenta qualquer outro tipo de transtorno do desenvolvimento, né? Se você percebe que algum comportamento dele não está dentro do comportamento esperado para aquela idade, procure se informar com profissionais habilitados, com profissionais que tenham conhecimento. Não dê um doutor Google, tá? Porque assim, como eu falei anteriormente, não existe, cada criança tem seu tempo, só existe um tempo, que é um tempo certo. E a gente fica muito naquilo assim, porque o filho do vizinho falou com 3 anos, a filha da prima de não sei quem foi andar com, sei lá, com 4 anos. Então assim, tudo tem crianças que andam com 10 meses e tem crianças que andam com 1 ano e 4 e tá tudo bem. Agora, se a criança chegou a 2 anos e ainda não andou,
talvez a gente, né, eu não tenho, né, como eu já disse, especialização nessa área, mas precisa ser avaliado. Então, assim, a intervenção precoce, a estimulação, a repetição, a gente vai conseguir recuperar parte dessas habilidades que acabam se perdendo. Por quê? Por causa desse processo, né, chamado neuroplasticidade. A gente tem que lembrar disso, que é uma janela de oportunidade que a gente não pode perder. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado também, mais um pouquinho, a entender, né, essa questão de um pouquinho de o que é atraso, o que é autismo, e que o que importa é a intervenção precoce. Então, né, procure ajuda e agradeço mais uma vez por quem ficou até o final e assistiu. Um abraço!